Nós somos de Teresina, como o Enoque falou, capital do meio norte. Não é tão complicado chegar como a colega lá de Manaus, mas também nós temos problemas, né? Principalmente com a logística. Então, nosso hospital existe desde 1980, foi fundado pelo meu esposo, Francisco Vilar, e tem um volume de atendimento mês de 16 mil pessoas circulando no nosso hospital, entre consultas, exames e cirurgias. Hoje são 48 especialistas, nas mais diversas subespecialidades, e somos acreditados nível 2 desde 2015. Estamos com o IBS também, todos os meses. Queremos buscar o nível 3 já no próximo ano. Bom, a segurança do paciente é um tema que é relativamente novo. A Organização Mundial de Saúde é preocupada com esse tema, né? Reuniu vários países e foi definido, né? Foi criada uma aliança mundial em prol desse assunto da cultura da qualidade, da segurança do paciente, e em 2005 estabeleceu 6 metas internacionais de segurança, onde os países deveriam se programar para cuidar desse assunto. Então, no nosso país, por exemplo, o Ministério da Saúde baixou uma portaria em abril de 2013, em que em toda instituição de saúde é exigido a criação do núcleo de segurança do paciente, exatamente para fortalecer essa cultura de segurança. No nosso hospital, nós implantamos em 2015. Bom, quais são as 6 metas, né? A primeira meta é a identificação correta do paciente. Eu acho que tudo começa por aí. Quando você identifica corretamente o paciente, a transição dele no hospital fica muito mais segura, né? Então, nós criamos o protocolo de identificação do paciente, onde nós desenvolvemos as pulseiras, né? A pulseira vermelha, que indicando alergia, a verde, risco de queda, a azul, identificação ambulatorial, e o paciente que vai fazer uma cirurgia, a pulseira branca. Então, assim, é importante. Eu vou citar sempre assim, um exemplo para mostrar essa importância. Recentemente, nós atendemos um paciente na recepção, ele foi atendido, foi perguntado sobre a alergia, se ele tinha, e ele falou, eu tenho alergia a álcool. Então, foi colocada a pulseira correta do álcool. Pulseira vermelha, indicando alergia. Sendo que, no primeiro andar, onde aconteceu o atendimento dele, a funcionária foi fazer a correta higienização das mãos, conforme o protocolo de higienização das mãos, com álcool gel, né? Só que antes ela não perguntou qual era a alergia do cliente, né? E ela viu a pulseira e não perguntou. Então, a paciente começou a ficar ofegante, passando mal, e aí foi chamado a nossa enfermeira, né, conforme o protocolo de atendimento de emergência, e foi diagnosticado, foi detectado esse problema. Então, foi feita a notificação, foi feita a análise crítica, né, o estudo de causa e raiz e o plano de ação, né, porque é onde a gente menos espera acontece um problema. A segunda meta é a comunicação efetiva. Nós tivemos excelentes palestras hoje de manhã falando sobre a importância da comunicação efetiva. Eu acho que toda instituição ela não deve prescindir de um bom sistema de informática. Nós já temos um sistema de informática, o TASI, desde mais de 6 anos atrás. Né? Exatamente porque ele consegue que todos os setores se comuniquem de forma eficaz, mas sem as pessoas alimentarem corretamente o sistema também não se consegue a lugar nenhum. Então, a prescrição correta no prontuário do paciente. Então, o paciente chegando no consultório, ele deve prescrever corretamente qual é a cirurgia, qual é o lado correto, porque incrível que pareça, às vezes o médico esquece, indicar a correta lente para o paciente, né, o procedimento correto. Então, isso tudo é importante para evitar problemas. A questão teve um caso, por exemplo, da anestesia incompleta. Veja como foi que aconteceu. A especialista em plástica ocular indicou uma blefaroplastia superior. Só que ela queria também a inferior e não colocou no prontuário. Então, no centro cirúrgico, o anestesista abriu o prontuário, só anestesia a blefaro superior. Então, foi marcado o olho correto de acordo com o que foi falado. E, ao começar a cirurgia, o automático do médico, na hora que viu a paciente, ia fazer superior e inferior. Então, ela começou a cirurgia, a paciente
né, ficou bastante incomodado. Então, assim, graças a Deus, assim, não teve maiores complicações, quer dizer, foi um NIA-MIS, na verdade, aconteceu o problema, né, não foi maior porque a paciente mesmo foi a própria barreira. Então, foi a mesma coisa, aconteceu, foi notificado e foi feito o plano de ação. A terceira meta se diz respeito à segurança dos medicamentos de alta vigilância. Nós, graças a Deus, nós nunca tivemos nenhum evento adverso, exatamente porque, com o sistema, a gente consegue fazer a rastreabilidade dos medicamentos, inclusive de multidoses. Todos os nossos medicamentos, eles são acondicionados, eles são no local correto e são colocados no estoque, né, com prazo e principalmente levando em consideração o lote e prazo de validade. Nós temos bins com cores diferentes para grupos de medicamentos, as nossas caixas de emergência, onde fica na sala da angiografia, no centro cirúrgico. Então, tem todo o cuidado para não haver problema. E uma câmara fria que nós recentemente adquirimos para guardar os medicamentos termoláveis de forma a que não haja problema. Porque nós moramos no Piauí e lá a Secretaria de Fazenda, por exemplo, ela retém mercadoria, ela não consegue, às vezes, se tem muitos produtos, ela não sabe o que é um termolável, e aí deixa lá atrás na liberação. E às vezes a gente tem que, muitas mercadorias voltam, porque não chegam até nós. A Novartis, no começo do ano, ameaçou até não vender para a gente, por conta desse problema, né? Não só de recolhimento de imposto, como também de outros problemas. Mas a gente tem que, por isso mesmo, a gente tem que comprar em quantidade. E para isso a gente teve que comprar essa câmara fria, onde também fica gravado qualquer intercorrência. Quanto tempo, por exemplo, a energia faltou, entra o grupo gerador. Mas se o grupo gerador faltar também, né, por quanto tempo aquela medicação, você pode assegurar que aquela medicação ela está no ponto de usar. Não sofreu dano nenhum. A quarta meta de segurança diz respeito à cirurgia segura, né? O médico ele tem que fazer o possível para, da mesma forma, indicar o procedimento correto, orientar o paciente quanto ao termo de consentimento, né? Se o paciente precisar de uma consulta pré-anestésica, na oftalmologia é muito comum, às vezes, o médico dizer, mas não precisa, uma cirurgia tão rápida. Mas quantas cirurgias não foram canceladas para o paciente fazer o tratamento cardiológico? Semana passada mesmo, um tio meu, hoje ele já foi indicado até uma cirurgia grande mesmo, aberta para tratar, né? E ele foi o momento que ele foi fazer o pré-operatório de cirurgia de catarata. Nós fazemos a montagem dos kits cirúrgicos por paciente, as medicações saem da farmácia diretamente um código de barra na conta do paciente, fazemos a reconciliação medicamentosa e, no caso, né, se o paciente tem algum problema com a medicação que ele usa e a medicação que o médico prescreveu para aquele procedimento. Fazemos o time-out cirúrgico com informações da LIO. Né? No centro cirúrgico, nós tínhamos muitos problemas com troca de lentes. Então, às vezes, todos os kits entravam de uma vez só. Agora não, os kits entram individualmente em cada sala, para não haver troca. E o forecast cirúrgico, bate-mapa, onde a enfermeira do centro cirúrgico, juntamente com a enfermeira da central de material e a farmacêutica, elas fazem todo um estudo antes para saber se tem o instrumental correto, na quantidade correta, a medicação é suficiente para aquele dia. E exemplo, troca de lateralidade paciente cirúrgico, caso a gente não consiga fazer o devido acompanhamento e o devido checagem. Isso é uma resistência, às vezes, dos médicos, né? Porque as cirurgias são muito rápidas. Então, mas cada dia que passa, a gente sabe da necessidade do médico parar aquele momento e ele mesmo olhar, doutor, paciente tal, a lente tal, quantas células tem na córnea dele, qual é o resultado da microscopia, o que é que ele escolheu. Porque muitas vezes o médico, por exemplo, ele pede para fazer uma cirurgia laser, catarata com laser-X. Só que se ele não indicar no prontuário o que é que ele quer, às vezes o paciente paga, se não está lá, no centro cirúrgico eles não vão saber. Então, é fundamental que durante todo o processo do paciente no centro cirúrgico, no hospital,
a informação esteja correta. Quantas vezes meu marido chega, olha, eu pedi Lensex naquele paciente, não é questão assim, é porque ele precisava, o número de córneas dele, de células dele estava baixo, então, mas se ele não colocar, falta mesmo. A correta higienização das mãos, por incrível que pareça, né, é um procedimento simples, mas que muitas infecções acontecem por esse motivo, de falta de higienização adequada das mãos. Então, nós criamos o protocolo, fazemos o controle de uso do álcool gel, né, a quantidade que é usada, os indicadores de quantidade que é usada, do controle também do sabão líquido e adesão à escova de clorexidina. Né. Nós temos um consumo ideal, né, de 50% e nós estamos já no patamar de 45,83. Né. Então, é um indicador que nós acompanhamos mensalmente. O sexto é a prevenção de quedas, né, que é a meta. Então, nós tivemos que adequar toda a nossa instituição, né, construímos um elevador só para equipamentos, para passagem de insumos, adequamos os corredores com luminosidade melhor, banheiros adaptados, e auxiliando os pacientes com pouca ou nenhuma mobilidade. A identificação da pulseira também é importante, a pulseira verde para pacientes com midríase, e fazemos as devidas notificações. Por quê? Quanto maior a NIEMIS, maior você está certa de que as barreiras estão funcionando na sua instituição. Então, recentemente, eu estava em casa, era às 7h30, umas 8 horas. E uma ex-funcionária nossa ligou, né, para o meu celular, dizendo, olha, eu estou aqui no apartamento do centro cirúrgico porque acabei de sofrer uma queda. E o que foi, Sebastiana? Não, é porque eu estava esperando, a minha irmã está sendo operada, e quando eu estava sentada na recepção do centro cirúrgico e tinha uma mesa baixinha na frente. E ela foi chamada o nome da irmã dela, na hora que ela foi levantar, ela tropeçou na mesa. A primeira coisa que ela me disse, doutora Raquel, e já havia notificado, e já tinha sido notificado. E na mesma hora, não, Sebastião, você tem toda a razão. Então, nós vamos já lhe encaminhar. E o pior, dona Raquel, eu não tenho mais plano de saúde depois que eu saí do hospital. Eu digo, não tem problema, Sebastião, nós vamos mandar o motorista levar aqui na clínica de ortopedia. Graças a Deus, ela não teve nenhum problema, mas foi uma queda feia, como se diz. Né? Então, ela sabia, ela já conhecia a nossa cultura, que o setor já havia sido notificado. A funcionária que ficava bem pertinho já sabia do problema, porque ela já teve quedas frequentes naquele local. Então, foi feita a notificação, assim, no mesmo dia, claro, aquela mesa saiu do lugar, que a gente tem que ser bastante eficaz, a gente não pode perder tempo, e foi feito todo o estudo, análise crítica e o plano de ação. Isso tudo culmina, gente, numa gestão de qualidade eficiente. Eu acho que a cultura de segurança do paciente, ela é uma excelente ferramenta de gestão. Então, quando você faz uma assistência centrada no paciente, você consegue fazer uma eficiente gestão. E muitas vezes, como já foi falado aqui anteriormente, a acreditação ela não vem para engessar os processos, mas ela vem para padronizar. Mas isso não quer dizer falta de flexibilidade. Nós temos um processo, por exemplo, de compra, né, na gestão de compras, onde é comunicada a necessidade daquela medicação, eu como gestora autorizo o sistema, e o setor de recebimento recebe. Só que o fornecedor, às vezes, isso é comum, eu acredito que em todo lugar, manda além do normal, manda dioptrias que a gente não pede. Né? E isso vai para a quarentena. Só que se for uma lente, por exemplo, uma lente que precisa, às vezes, quando o médico rompe a cápsula, como se diz, e precisa de uma lente, a IMA, por exemplo. Então, aquele lote, aquelas lentes estão naquele lote que estão em quarentena. Então, isso é flexibilidade. Aquele lote tem que ser alimentado o sistema daquele jeito, depois a gente resolve. Isso é administração, isso é assistência centrada no paciente. O paciente está acima de tudo, não está acima de um processo engessado. Né? Agora, você não pode fazer aquilo uma regra. Né? Você tem que comunicar ao fornecedor para que não haja mais problema, porque inclusive a acreditação ela preza muito por isso, a avaliação correta dos nossos fornecedores. Né? Eles não devem ter problemas com tanta frequência.
Então, outra coisa, assistência no tempo adequado. O paciente ele realmente não deve ficar esperando indefinidamente na recepção. Às vezes, uma recepção que tem, até numa crise de conjuntivite, você imagina o dano para o paciente. Então, a gente tem que buscar indicadores de qualidade no sentido da espera. A espera ser a menor possível. A eficiência, nós devemos buscar ser eficiência, a resolutividade, mas também com efetividade, né? Fazendo mais com menos. Esse mundo que nós vivemos que exige isso da gente. A equidade, quando você padroniza, você consegue atender a todos com a mesma qualidade, desde o SUS ao particular. Então, a questão da equidade é muito importante, porque o paciente está aqui do SUS, ao que o paciente do lado, ele entende isso, ele entende quando você trata a todos de forma igual. E isso é padronização, e a gente não consegue isso à toa, é com muito trabalho. E a segurança, que permeia todos os processos. Isso foi bastante falado aqui, que a razão de trabalhar com saúde é a segurança, né? Porque a gente vê que medindo esses PMIs, esses erros, você evita que tenha um dano maior para o paciente. Quanto mais PMIs, mais você vê que as barreiras estão funcionando e que o seu hospital está melhorando a cada dia. Então, a cultura de segurança, ela deve estar nas nossas entranhas, ela deve estar no nosso DNA, das organizações de alta confiabilidade, como os sistemas de saúde. Ela se torna prioritária e continuamente desenvolvida na estrutura organizacional. Porque a gente sempre, eu considero sempre o cirurgião um piloto que está ali, né, nos conduzindo. Então, a aviação comercial, por exemplo, é uma atividade segura, como devia ser as nossas organizações, completamente seguras. Mas, infelizmente, qual é a realidade? Na atividade da aviação comercial, há um risco de morte a cada 10 milhões de decolagens. Enquanto que na nossa atividade, é um risco de morte, claro que em escala global, mas é um óbito a cada 300 internações. E o paciente, quando entra nas instituições de saúde, já tem 10% de chance de sofrer um advento adverso. Então, é uma tragédia quando você pensar nisso, né? E isso deve ser continuamente combatido. E qual é a principal diferença entre essas duas instituições? É que nas organizações de alta confiabilidade, como a aviação comercial, por exemplo, eles têm a crença de que algo pode sair errado. Não tem aquela alta confiança, né? Já consegue cumprir os protocolos. Vocês acham, às vezes a gente acha até enjoada aquela coisa, principalmente quem voa com frequência. Mas realmente tem que cumprir. Enquanto que na organização de saúde há a crença de que tudo vai dar certo. Né? Nós somos muito otimistas, a gente sempre acha que aquilo vai acontecer com os outros, mas não com a gente. O foco sobre a confiabilidade do sistema, né? Enquanto a organização de saúde tem foco sobre a eficiência do sistema, nas organizações de alta confiabilidade, há a humildade para buscar entender e aprender o que não se conhece. Enquanto que nas organizações de saúde há a crença de que se sabe tudo, de tudo que se precisa saber. E, principalmente, nas organizações de alta confiabilidade, há um comportamento que valoriza o trabalho em equipe. Enquanto nas organizações de saúde, claro que muitas exceções, mas há a presença de elevados gradientes de hierarquia dos profissionais. Nós temos que buscar trabalhar de forma horizontal, né? Porque a gente, quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue dar autonomia mais às pessoas. Eu acho que a gente não consegue um selo de qualidade se você não der autonomia para as pessoas. Então, quando a organização tem uma verticalidade bem forte, ela acaba engessando. Eu acho que, principalmente no centro cirúrgico, eu vejo muito isso. Os médicos, eles querem impor a forma como eles as coisas. Mas quem é que está no dia a dia, principalmente estudando a acreditação, promovendo os processos? A enfermagem, principalmente. Então, a gente tem que empoderar as pessoas nas organizações para fazer cumprir os protocolos, né? Porque cada pessoa sabe o seu papel. Então, a cultura de segurança do paciente estabelece aos profissionais de saúde responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares. Ela encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança. A gente não deve realmente punir, deve se analisar para que não volte a acontecer. Ela promove aprendizado organizacional a partir da ocorrência de incidentes, ela prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais,
A gente nunca pode sempre achar que é uma despesa, mas sim é um investimento que melhora a vida de todos. A gente sabe o quanto é que é importante você lidar com a saúde das pessoas. Eu acho que só vale a pena a gente trabalhar na área da saúde se você tiver essa tranquilidade de poder saber que naquela sua instituição os protocolos são cumpridos, as medicações são bem acondicionadas, existe toda aquela retaguarda, né, de apoio. Né? Eu acho que médicos, colaboradores, eles vão trabalhar de forma mais tranquila, né, porque o que a gente vê é uma judicialização constante. Prioriza a segurança, proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança. Então, tem um impacto grande, né? Ela é fortalecida no âmbito hospitalar, emerge como um dos requisitos essenciais para melhorar a qualidade do cuidado da saúde. Então, com tudo isso, você consegue ter gestores com visão sistêmica do negócio, equipe comprometida com a cultura da excelência, processos mapeados e normatizados, objetivos, metas e resultados gerenciados, recursos otimizados, maior efetividade clínica, instituições mais competitivas pelos resultados e a sustentabilidade do sistema como um todo. Tudo isso culmina com a acreditação, né? Os 3 níveis da acreditação, ela favorece tudo isso. Porque nós vivemos no mundo VUCA, né? O doutor Eduardo falou muito bem, quando ele falou desse mundo que a gente vive, um mundo vulnerável, um mundo frágil. Né? O mundo sempre foi VUCA. O grande problema é a velocidade das mudanças e a quantidade de mudanças que a gente está passando. Né? Nós somos vulneráveis às redes sociais, né? A nossa economia, nosso destino político, né? É um mundo incerto, desconhecido, complexo. Né? Você vê esses aplicativos, uma empresa hoje ela está, de uma hora para outra, surge como uma startup, por exemplo, dessas. Pouco tempo depois já não vale mais nada, então assim, é realmente instigante. E culminando com tudo isso, tem uma judicialização crescente. Você vê que em 2014 teve 392.921 registros. Em 2016 já estava mais do quádruplo, né, de registros. E eu vejo a acreditação, ela ajuda muito nesse processo. Quando o médico ele cumpre todos os protocolos, aquilo acaba favorece a não judicialização. Só resumindo e concluindo, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que é melhor se adapta às mudanças, já dizia Charles Darwin. Então, nós devemos buscar, a cada dia que passa, a qualidade, a segurança do paciente, que com isso nós vamos manter a sustentabilidade das nossas empresas. Muito obrigada.